Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Terça-feira, 18 de agosto, 12h05. Me desculpe, hoje estamos começando aí com alguns minutos de atraso. Acabei de chegar, gente, do Rio. Fui buscar pastor Samuel Andrade, que vai estar no culto hoje com a gente. Cheguei agora, entrei agora dentro de casa, deixei ele acomodado, já vim ligar aqui o celular, ligar as coisas para começar a live com vocês. A paz, Isabel! Graça e paz, gente. Nessa semana, nessas lives, nós estamos ministrando a respeito dos salmos poderosos, salmos de oração. Estamos orando e declarando os salmos. Boa tarde, Fábio. Seja bem-vindo a esta live. Bom que você está aqui. Rosenil, da paz do Senhor. Querido, vai mandando, vai encaminhando aí essa live para alguém. O pessoal vai entrando aí. Peço perdão a todos vocês. Hoje estamos iniciando a live aí com 5 minutos de atraso. Eu acabei de chegar do Rio. Fui buscar o pastor Samuel, que chegou hoje 7h30 da manhã no aeroporto. Boa tarde, Leia. Voltamos, paramos para tomar um café e cheguei agora em casa. Só acomodei ele ali no quarto de hóspedes e estamos aqui para cumprir nosso compromisso com você que está todo dia aqui comigo, do meio-dia ao 12h30, nessa live de oração. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e eu profetizo que esta live ela vai ser um tempo de poder, um tempo de manifestações do poder de Deus sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Então você que está entrando, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos dar continuidade durante toda essa semana, e vai ser uma semana bem tensa para mim, mas Deus é bom em todo tempo, e há uma graça, a ajuda a favor de Deus para esse tempo, para esses dias, para dias corridos. Amém. Glória a Deus. Bom, gente, já estamos atrasados, então, sem me estender mais, nós já vamos agora entrar no salmo de hoje. E hoje é o Salmo 27. Se alguém puder anotar aí para mim nos comentários, Salmos capítulo 27. É um salmo onde nós podemos orar e profetizar contra o medo, profetizar nossa firmeza no Senhor, nossa segurança no Senhor. E eu tenho aqui falei ontem, né? Eu tenho, logicamente, a minha Bíblia completa, mas eu gosto muito também dessa Bíblia aqui, né? Que, na verdade, é só o livro dos Salmos. E eu gosto muito de ler o livro de Salmos aqui. Eu gosto dessa versão. E todo o livro de Salmos aqui nessa Bíblia aqui, completo, todos eles anotados, com as minhas anotações, com aquilo que Deus ministra em meu coração. E eu gosto de, no meu momento de oração, fazer uso do livro de Salmos. E lendo, estudando, meditando no livro de Salmos, eu descobri que existem salmos que cobrem as mais diversas áreas da nossa vida. Existem aqui no livro de Salmos várias expressões de oração, palavras inspiradas pelo Espírito Santo, que foram registradas, e elas não perderam a unção, não perderam o poder,
e nós podemos e devemos fazer uso do livro de Salmos na nossa vida de oração. Eu, particularmente, faço muito isso. Eu uso o livro de Salmos para orar, para profetizar, declarar essas verdades sobre a minha vida. Eu quero te encorajar a partir desta semana, daquilo que você está aprendendo, você também faça. Ontem nós oramos e profetizamos o Salmo 23. Hoje nós vamos orar e profetizar o Salmo 27. Mas agora eu vou fazer a leitura, né? A leitura e explicação. E depois eu volto orando e profetizando. Amém? Que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Então, esse salmo ele já começa, né, com uma declaração muito forte, muito poderosa contra o medo. Nós constantemente somos atacados nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, por um espírito de medo. E ele diz assim: de quem terei temor? Ou de quem terei medo? E a resposta é: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. O Senhor é o meu forte refúgio. Ele não é só o seu refúgio, ele é o seu forte refúgio. Faça essa declaração agora: o Senhor é o meu forte refúgio. Vamos continuar aqui a leitura, versículo 2. Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Então aqui eu acabei de ler o versículo 2 e o versículo 3. Boa tarde, Vera. O que o versículo 2 e o versículo 3 ensina para mim e para você? O nosso posicionamento diante das circunstâncias, das oposições, das forças contrárias, daquilo que se levanta contra nós. E aqui ele cita homens maus, inimigos, que se levantam para destruir, adversários. Isso pode ser circunstância, isso pode ser pessoas, isso pode ser forças espirituais malignas, isso pode ser a calúnia, a mentira. São os inimigos, são os adversários, as dificuldades da vida, as oposições, né? Ainda que um exército se acampe contra mim, algo que te ameace, algo que é maior do que você, uma enfermidade, um diagnóstico, um problema na família, são situações que se levantam. E o salmista diz assim: meu coração não temerá. Então ele está profetizando contra o medo. Ele está profetizando a coragem. Ele está profetizando a força dele. O meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Então ele está profetizando a confiança dele em Deus, no poder de Deus, na sua palavra, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Por isso que eu gosto de usar os salmos para orar e para profetizar, porque existe muita palavra profética no livro de Salmos, palavra de fé, palavra de confiança, palavra de certeza, palavras que liberam o agir de Deus, o agir dos anjos do Senhor. E ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, é que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Então perceba que aqui o salmista, ele, diante de tantas oposições, diante de tantas circunstâncias contrárias, ele não perde o foco dele na busca dele por Deus. Porque muitas vezes é aí que nós tropeçamos, diante das pressões, diante dos problemas,
diante das dificuldades, a gente começa a ficar cansado, a gente começa a ficar desanimado e a gente para de buscar ao Senhor, a gente para de ir aos cultos, a gente para a nossa vida de oração, a gente para a nossa vida na palavra. Então nós precisamos aprender a perseverar, a insistir, a avançar, a não retroceder. Então ele tinha um foco, ele falou assim, uma coisa pedi ao Senhor e o procuro. Então ele pede ao Senhor, mas ele não fica parado esperando as coisas acontecerem. Ele pede ao Senhor, mas ele fala assim, eu procuro, eu vou atrás, eu tenho uma ação que corresponde àquilo que eu estou crendo. Se você está crendo em Deus para alguma coisa, você tem que agir como alguém que está crendo, alguém que tem a certeza de que a sua oração foi respondida. Ele fala sobre buscar a orientação de Deus. No meio de tanta oposição, o que o salmista fez? Ele buscou orientação de Deus. Então receba isso. Mesmo que você esteja vivendo um tempo de muita pressão na sua vida, pressão financeira, pressão na família, no casamento, circunstâncias contrárias que têm se levantado te ameaçando, diagnósticos médicos, problemas nas mais diversas áreas, não pare de buscar a Deus, não pare de buscar ao Senhor, não pare de buscar a orientação de Deus. Versículo 5 é uma declaração de fé. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. Então eu estou fazendo a leitura, para quem entrou, a leitura do Salmos 27, versículo 5 agora. Pois no dia da adversidade. Então, todos nós passamos pelo dia da adversidade. E talvez você aqui nessa live hoje, você esteja atravessando na sua vida o dia da adversidade. Mas olha a declaração, olha o que ele profetiza a respeito do que aconteceria com ele no dia da adversidade. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Nos momentos mais difíceis do salmista, ele profetiza sobre ele mesmo, proteção, que Deus vai esconder ele, que Deus vai mantê-lo em segurança. E eu profetizo sobre a minha vida, eu profetizo sobre a sua vida que está aqui online comigo, você que está assistindo esta live depois, eu declaro, ainda que você esteja passando pela maior adversidade de toda a sua vida, eu profetizo que Deus guardará você protegido. Deus, ele esconderá você e colocará você num lugar de segurança. Em meio a essa adversidade, você está seguro, você está escondido, você está protegido, porque o Deus de Davi também é o seu Deus. E ele continua profetizando. No versículo 6, ele diz assim: então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Ele não profetiza só a vitória, ele profetiza o triunfo. Amém? Ele não profetiza somente que ele vai vencer, ele profetiza que ele está triunfante. E nós temos que profetizar sobre a nossa vida, que nós estamos triunfando. É muito comum a gente, quando se encontra na rua com as pessoas, fala assim, e aí, como é que estão as lutas? Não, querido, você tem que encontrar seus irmãos em Cristo, na rua, na igreja, e falar assim, e aí, querido, como está o triunfo? Como está a sua vida de triunfo? E a sua resposta tem que ser, eu estou triunfando sobre os inimigos que me cercam. Escreve agora essa declaração nos comentários.
Fala isso audivelmente aí onde você está. Fala assim: eu estou triunfando sobre os inimigos que me cercam. E ele continua dizendo: em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Então ele está profetizando. Use Salmo 27, cada linha do Salmo 27. Profetize isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças. Aprenda a orar e profetizar os salmos. Versículo 7, aqui a Viviane Lobo colocou: estou triunfando sobre os inimigos que me cercam. É isso. Versículo 7 diz assim: ouve a minha voz quando clamo, Senhor, tem misericórdia de mim e responde. Então isso aqui é uma oração. Deus, ele ouve você quando você clama, quando ele tem a misericórdia quando você clama, e ele te responde a tua oração. Versículo 8, a teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Perceba, mais uma vez, que o salmista, mesmo diante de tantos ataques, mesmo passando por dias de adversidade, de oposição, mas ele tinha um coração determinado em buscar ao Senhor. Eu quero te encorajar hoje, no meio da sua adversidade, no meio do seu problema, não pare de buscar o Senhor. Ainda que você esteja desanimado, ainda que você não tenha vontade nenhuma de orar, de ler a Bíblia, de buscar ao Senhor, pegue o Salmo 27, linha por linha, leia e profetize na sua vida essas verdades. Comece a dizer: eu busco a face do Senhor, a tua face, Senhor, eu buscarei. Versículo 9, não esconda de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido o meu ajudador. Olha que declaração de fé, que ele fala que Deus tem sido o ajudador dele. E eu declaro isso, eu profetizo isso sobre a sua vida. Deus, ele é o seu ajudador. Deus não é o seu opositor, ele não está lutando contra você. Não me desampares, nem me abandone, ó Deus, meu Salvador. Versículo 10, Salmos 27, versículo 10. Receba essa declaração. Ainda que me abandonem, pai e mãe, o Senhor me acolherá. O salmista, ele tinha tanta certeza da presença de Deus na vida dele, que ele trabalha com uma situação extrema, que é um pai e uma mãe abandonaram os seus filhos. Pode ser que todas as pessoas virem as costas para você, pode ser que todas as pessoas te esqueçam, mas ele tinha a certeza que o Senhor me acolherá. Tenha essa certeza que Deus acolhe você, que Deus está contigo, que Deus te sustenta, que Deus te fortalece. Versículo 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduza-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Então o que ele ora? O que ele pede aqui? Ele pede direção a Deus em meio aos perigos. Você deve orar pedindo isso. Senhor, em meio a situações de adversidade, em meio a situações de perigo, me dê a sua direção, me mostre por onde eu devo andar, me abra o meu entendimento, qual é o teu caminho, qual é a tua direção. Versículo 12, não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Ele leva a causa dele diante do Senhor. Ele leva esses ataques, essas oposições diante do Senhor. Versículo 13, ele termina, o versículo 13 e o versículo 14, são os dois últimos versículos, e ele termina com uma poderosa declaração de fé, dizendo assim: apesar disso,
Esta certeza eu tenho. Deixa eu tomar água aqui. Essa certeza eu tenho. Interessante porque fé, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a certeza. Fé é convicção e certeza. E Davi estava cheio de uma certeza. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. E eu profetizo isso sobre você. Irmão, eu faço essa declaração sobre a minha vida agora nessa tarde. Eu tenho a certeza, viverei até ver a bondade do Senhor, até ver a manifestação do Senhor, até ver Deus mudando o que precisa ser mudado. Receba isso na sua vida. Versículo 14, ele encerra dizendo: espera no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém? Então essa foi a leitura, a explicação dos Salmos 27. Agora eu vou começar a profetizar o Salmo 27. Amém? E daí, você que está acompanhando comigo, eu quero convidar você a profetizar. Amém? Então vamos lá. Eu vou lendo aqui e profetizando. E você pode aí repetir comigo esse período agora de profetização do Salmo 27, que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Eu profetizo sobre a minha vida esta palavra: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eu declaro que o Senhor é o meu forte refúgio. Por isso, eu profetizo contra o medo. Eu resisto o medo em nome de Jesus. Eu não vou ceder ao medo. Eu declaro esta palavra. Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos, meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Eu profetizo em nome de Jesus. Diga assim comigo: eu profetizo em nome de Jesus. Meus inimigos, meus adversários, eles é que tropeçarão e cairão. Eu profetizo que tudo e todos que se levantarem para me destruir, são eles que vão tropeçar, são eles que vão cair. Eu declaro que ainda que um exército se acampe contra mim, ainda que circunstâncias, problemas, desafios, oposições se acampem contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Eu estou confiante em Deus, nas suas promessas. Eu estou confiante no poder de Deus, na intervenção de Deus, no agir de Deus, no socorro de Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora esta palavra. Eu estou aqui, Senhor, para buscar ao Senhor juntamente com todos que estão conectados comigo nesta live. E nós buscamos, Senhor, dos céus a tua orientação. Pai, eu creio, eu tomo posse dessa orientação do céu, dessa orientação divina. Eu declaro, Senhor, esta palavra que está aqui no Salmos 27, versículo 4. A orientação do Senhor vindo sobre cada um agora. Eu profetizo que no dia da adversidade, o Senhor me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo, o Senhor vai me esconder e vai me colocar em segurança. Eu declaro sobre a minha vida, eu profetizo sobre todos os que estão conectados comigo nessa tarde. Eu profetizo que o poder de Deus guardará você protegido. Eu profetizo que o poder de Deus guardará você protegido. Você, sua família, tudo que você tem está escondido no Senhor. Deus te coloca nessa tarde em segurança daquilo que te ameaça,
daquilo que se levanta para te amedrontar. Versículo 6. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Profetiza agora sobre a sua vida. Eu triunfarei sobre os inimigos que me cercam. De novo, eu triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Mais uma vez, eu triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Eu profetizo triunfo. Eu profetizo triunfo. Eu profetizo na minha vida, na minha família. Eu profetizo sobre cada um que está aqui recebendo esta oração. Você triunfará sobre os inimigos que te cercam. Quando a minha voz, ouve a minha voz, quando clamo ao Senhor, tem misericórdia e responde-me. Pai, eu creio que nessa tarde o Senhor está ouvindo a minha voz, o Senhor está ouvindo o meu clamor, e eu oro por mim, eu oro por cada pessoa que está conectada comigo, eu oro por cada pessoa que está debaixo da influência da minha voz, a certeza de que o Senhor me responde, a certeza, meu Deus e meu Pai, que neste momento, enquanto eu estou orando, algo sobrenatural está acontecendo, o sobrenatural de Deus já está se movendo. Porque o Senhor é meu ajudador. O Senhor é meu ajudador. Diga isso agora comigo. O Senhor é o meu ajudador. E o Senhor nunca vai me abandonar. Ainda que homens, ainda que pessoas me abandonem, ainda que pessoas voltem as costas para mim, eu tenho a certeza de que o Senhor jamais, nunca, em tempo nenhum, me abandonará, porque o Senhor é quem me acolhe, o Senhor é quem me sustenta, o Senhor é quem me fortalece. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Pai, dá-me direção, me dê, Senhor, a direção nos perigos, nos desafios, nas adversidades, que em meio à pressão, Senhor, que há nesta vida, eu não perca a tua voz me trazendo a direção. Pai amado, eu profetizo contra todas as forças que se levantam contra mim, contra todos os adversários, toda palavra maldita, toda maledicência feita no meu nome, contra mim, contra a minha família, contra a minha casa, contra o meu trabalho. Tudo que foi feito às escondidas, tramado, planejado, conspirado, dito, toda oração contrária, toda palavra contrária, toda maldição lançada, todo feitiço feito e lançado contra mim, contra a minha casa, contra o meu chamado, contra o meu trabalho, que caia por terra em nome de Jesus. Eu tenho esta certeza e profetizo essa certeza agora. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Profetize isso comigo. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Eu profetizo que eu verei a manifestação, o poder de Deus, a intervenção de Deus na minha vida, na minha família. Eu profetizo intervenção de Deus na sua vida. E eu encerro esta oração de declaração profética, dizendo os Salmos 27, versículo 14. Espere no Senhor. Pai, eu espero em Ti. Eu espero, Pai, na confiança de que o Senhor é poderoso para cumprir a sua promessa na minha vida. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém? Vamos fazer aqui a oração da fé para a cura das enfermidades. Se você não preparou seu copo com água, essa oração vai ficar salva aqui. É só você voltar depois, aqui no Instagram, e fazer esta oração comigo. Pai, em nome de Jesus, eu faço esta oração da fé em favor da cura das enfermidades, das pessoas que estão, ó Pai, com doenças, dores, enfermidades, diagnósticos. Eu oro para aquelas pessoas que estão desenganadas pelos médicos. Eu abençoo aquelas pessoas que estão no leito de hospital, numa UTI. Pai, pessoas que vão passar por cirurgia. Eu oro por aquela pessoa que foi diagnosticada com câncer. Aquela pessoa que foi diagnosticada, Senhor, com alguns dias, algumas semanas, alguns meses da morte. Senhor, eu profetizo que ela viverá e verá a tua bondade sobre a vida dela. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus,
Coloca a tua unção para curar nesta água. Coloca a tua unção para libertar nesta água. Que quando esta pessoa beber desta água que nós estamos orando e consagrando ao Senhor, onde houver uma enfermidade, aonde houver um espírito maligno alojado, ela vai ser liberta deste mal. Eu profetizo cura, eu profetizo restauração, eu profetizo novas forças sobre esta pessoa agora, em nome de Jesus. Beba dessa água agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos aqui de Rio das Ostras, eu quero convidar você hoje às 20 horas a estar conosco na Igreja Batista Ebenezer. Estaremos recebendo para um culto de avivamento, um culto poderoso do Espírito Santo. Pastor Samuel Andrade já está aqui, fui buscá-lo agora pela manhã. Ele está aqui na minha casa agora, está lá no quarto de hóspede, descansando um pouco, para logo mais estarmos juntos adorando ao Senhor. Que Deus te abençoe e com a graça do Pai, amanhã, meio-dia, nós voltamos aqui com uma live de oração. Deus te abençoe.